Olá, começa agora o Negritudes em Diálogos, um programa especial criado para debater a presença negra em diferentes dimensões da sociedade. Em 4 episódios, vamos falar de poder e representatividade, juventude, mulher negra e enfrentamento antirracista. Eu sou Lúcio César Fernandes, diretor de imagem da TV Câmara de João Pessoa. Nesse mês da consciência negra, fui provocado a apresentar um programa sobre negritudes. Algo desafiador para mim, que trabalho sempre nos bastidores, escrevendo, dirigindo, editando programas de TV. Mas resolvi aceitar a provocação e ocupar o espaço de apresentador, mas com uma condição. Pedi que a mediação fosse feita por uma pessoa convidada. O episódio de hoje é dedicado às mulheres. Vamos refletir sobre dignidade, autonomia, cura, força, voz, afeto e justiça. Palavras que expressam algumas das principais reivindicações das mulheres negras brasileiras na atualidade. Para esse bate-papo, a TV Câmara de João Pessoa convidou mulheres de destaque em diferentes áreas para compartilhar suas lutas, bandeiras, conquistas e anseios. Recebemos a atriz Norma Góes, a líder sindical Lourdes Teixeira, a pedagoga Tutu Carvalho e a professora Marli Soares. A mediação será da cineasta e produtora Karine Fiuza. Para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, pedimos que cada participante se apresentasse e se autodescrevesse. Além de ajudar com a acessibilidade e de conectar a experiência da TV Câmara e da Rádio Câmara, essa autodescrição revelou histórias e características que se misturam com a de vários brasileiros, inclusive comigo. Afinal, sou um homem negro, de cabelos crespos, cortados bem curto. Minha barba já apresenta alguns fios brancos e estou usando óculos de grau. Então, sem mais conversa, vamos conferir esse bate-papo sobre mulheres negras. Um bom programa para vocês. Olá, eu sou Karine Fiuza, sou cineasta, produtora, pesquisadora, também sou membro da APAN, Associação de Profissionais Negros do Audiovisual, e da União de Mulheres do Audiovisual da Paraíba, e estar aqui com vocês para mediar esse papo é um grande prazer para mim. Eu vou começar com uma autodescrição para que a gente consiga fazer acessibilidade entre a TV e a Rádio Câmara. Eu sou Karine, uma mulher negra de estatura média, cabelos trançados até a altura da cintura. Estou usando uma blusa bege com mangas compridas, uma calça verde e uma sandália de salto branca. Eu vou pedir para que as minhas convidadas se apresentem e façam sua autodescrição também, começando por Norma Góes. Olá, eu sou Norma Góes, eu sou uma atriz, sou professora, eu sou ativista, né, que trabalho com a arte nesse lugar, colocando esse corpo à disposição desse enfrentamento e do combate. Eu sou uma mulher negra, tenho estatura mediana, tenho cabelos com dreads pretos, estou usando uma blusa amarela. Estou usando uma calça florida verde e sapatos pretos. E estou muito feliz em estar participando desse diálogo, dessa conversa tão necessária entre as mulheres potentes aqui em João Pessoa e da Paraíba como um todo. Agora nós vamos falar com Marli Soares. Por favor, Marli. Poxa, né? Coisa boa. Eu tô assim meio... É a primeira experiência minha aqui com vocês, viu, meninas? E aí, eu sou Marli Soares, né? Sou professora, sou ativista, né? Trabalho com um ativismo antirracista, como também LGBT-fobia, né? Também. E sou fundadora de 2 grandes grupos, né, existentes hoje aqui na Paraíba, que é o Observatório Paraibano Antirracismo e a Marcha da Negritude Unificada, e integrante também do Movimento de Mulheres, né, tanto o Movimento de Mulheres Negras, como também de mulheres lésbicas e bissexuais da Paraíba. Sim, e a minha descrição, sou negra, né, retinta, assim, né, uso óculos, cabelo crespo,
E tô de blusa preta, tá? Calça azul marinho e sempre uso minhas sandálias de couro. Pronto. Tutu, e você? Faça sua autodescrição, conta um pouquinho pra gente de onde você vem, né? Qual a sua trajetória. Eu sou Tutu Carvalho, estou coordenadora da Escola Sempre Viva e do Ponto de Cultura, Ateliê Multicultural Leonai Gomes. Né? Sou ativista, né, do movimento de mulheres negras da Paraíba. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou sem cabelos por opção, por escolha. Estou usando um vestido branco e um sobretudo azul e branco e uma sandália também de couro pela nossa resistência. Pronto. Lourdes Teixeira, por favor, se apresente pra gente. Olá, como você falou, meu nome é Lourdes Teixeira, sou ativista social, sou servidora pública, faço a militância pela educação antirracista, estou como secretária de combate ao racismo da CUT, também atuo na Marcha da Negritude Unificada, no Observatório Paraibano Antirracismo e componho o movimento de mulheres negras na Paraíba. Sou mulher negra, estou usando uma blusa estampada nas cores verde, laranja e marrom, uso óculos, tenho brincos pendurados e uso calça preta e também estou com a sandália de couro, igual as mulheres que estão aqui comigo hoje. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre 3 pontos que são muito importantes para o movimento de mulheres, em especial para o movimento de mulheres aqui na Paraíba, que são a dignidade, a voz e a justiça, certo? E aí eu queria trazer para a nossa conversa, a princípio, uma pergunta que está relacionada ao racismo, sexismo e violência de gênero, né? Como esses 3 pontos se conectam com a luta por uma vida, né, por uma sociedade mais justa para nós e para os nossos. Marli, se você quiser começar, fica à vontade. Você colocou 3 pontos, né? Você fala da questão da voz, não é isso? Mas qual é a outra? Foi voz, racismo e dignidade. E dignidade, né? Bom, eu sou... Dignidade e justiça. Justiça, né? Isso. Justiça. Então, assim, pela nossa luta hoje, né? A gente engloba tudo isso, né? Quando a gente está falando da justiça racial, a injustiça racial, né? Porque para você acometer, você chegar na ponta, né, do que você quer, porque que voz você quer, né? Então como você quer chegar, né? Como fala a respeito não só da mulher, mas a pessoa negra, a pessoa preta, né? Então é necessário que elas também entendam, né, essa reparação, né? Para você ter a questão principalmente da injustiça, que é onde a gente está mais debatendo sobre a questão dessa injustiça, porque tem questões que atravessam essa injustiça social, racial. Tanto a gente fala social, racial, como também a gente fala social, né? Mas vem na frente a reparação, que é onde a gente como se diz, onde mais falamos, né? Sobre a questão da reparação, porque é uma coisa que vem de 137 anos, não é isso? São 137 anos, coisas que foram, questões que foi atravessada. A educação foi uma das, né? Que a gente sabe que hoje a educação como se diz, é a mola mestre do ser humano, né? A gente vai nessa linha, é necessário a educação, e que foi o que tiraram. E outras coisas que foram tiradas, né? A terra, a economia, entendeu? O trabalho, né? Tanta coisa que tiraram dos nossos valores, né? Questão de valores. E é isso. A gente está nessa pegada, né? E há um bom tempo que a gente vem conversando sobre igualdade, sobre a democracia, entendeu como é?
e a questão da própria justiça e a reparação. Tem coisas que a gente, parece que a gente vive em círculo nos debates, né? Que não muda. Por mais que a gente fale para a sociedade o que queremos, entender? Se a sociedade parece que não escuta, não consegue escutar ainda a voz do povo preto, sabe? Porque nós estamos chegando, não é isso, meninas? Nós estamos chegando, nós estamos avançando. O que está faltando para que o sistema possa nos ouvir, para que o sistema possa nos escutar, entendeu? Porque leis já existem. Hoje a gente estamos apostando numa lei chamada 027, uma PEC, né? Que é um projeto constitucional, né? Que espero que passe, que é mais um avanço também, depois de muitos anos, né? Caso aconteça, a gente vamos dar um nosso pontapé de fato da democracia que a gente quer, porque só com recursos, né, financeiros também, né? Porque a própria cultura, o próprio trabalho não são valorizados. Nada é valorizado o que a gente faz, né? É isso. E dentro dessa busca dessa dignidade, né, dessa valorização, se é que precisamos ser valorados, essa não invisibilidade que é sempre proporcionada a esse corpo negro. São 137 anos, né? São 137 anos. A mulher tem muito menos voz, né? Só foi a partir da década de 60, né? 60 que começou, a mulher teve voz. A mulher negra, até hoje estamos nessa busca, nesse grito, né? Que, né, eu trabalho com cinema, eu trabalho como atriz. Então, na maioria dos filmes que eu tenho feito, as mulheres, elas estão no silêncio, e esse silêncio é um silêncio gritado, porque estamos gritando há muito tempo já. Pela não sexualização, pelo não impedimento, pela valorização desse profissional no seu espaço de trabalho, né? Pela invisibilidade, que mesmo que você esteja no auge, no topo, no hype, como se diz, você é invisibilizado. Tem pessoas que fazem questão de dizer, não estou vendo, não, eu não vi. E você sabe que viu, mas para que não tenha poder esse corpo, para que esse corpo não seja levado à visão, levado a ter o seu momento de olhar, né, de visão, de esplendor, que seja, falando de maneira até mais rasteira, esse corpo é invisibilizado de maneira mais cruel possível. Né? Então, pela dignidade, a visibilidade, a visibilização desse corpo. E a formação também, né? Que as políticas têm nos dado, estávamos conversando, né? Tutu fala mais sobre a educação, dessa educação decolonial. Se tivesse começado lá quando foi institucionalizada essa lei, hoje muitas pessoas teriam ciência de que são pretos, e de que aquele local, aquele quinhão não lhe pertence. Aquele local não é. Você tem que defender o seu lado, tem que defender a sua identidade. Então, trazendo, né, para a roda essa questão de voz, de lugar, isso é um horizonte que sempre foi perseguido e ainda até os dias de hoje, né, por nós, mulheres negras. Com a população em geral, mas nós, mulheres negras, nós estamos no fronte, eu digo assim, nós estamos sempre no fronte da violência, no fronte da subalternidade no mercado de trabalho, nós estamos no fronte da invisibilidade acadêmica, né? Você falou sobre a Lei 10.639, essa lei já tem, acho que uns 23 anos, e aí eu sempre pergunto, quando eu estou conversando com alguns alunos de ensino médio, que a gente sempre faz essa questão de formação, e eu digo assim, basta só a lei, essa lei está no papel, né? E nós, povo negro, ainda estamos perseguindo que isso chegue até nós. E eu tenho também falado muito assim, quando estou conversando com a turma, a galera, né, como eu chamo, eu olho e pergunto assim, quantos professores negros você já teve? Por quantos médicos negros você já foi atendido? Quantos negros estão no espaço de poder? E nessa hora a turma cala e fica procurando, sabe? Então, é sobre isso. É sobre nossa voz, nosso espaço e esse horizonte que a gente persegue há mais de 150 anos. Então, enquanto a Norma estava falando da história, do papel dela de atriz, eu estava aqui pensando
que papel é escrito pensando numa pessoa negra, né, numa mulher negra. Estávamos falando há pouco, né, de que nós conseguimos avanço de visibilidade, mas não de forma estrutural, né, porque os lugares de poder ainda não nos pertencem. Então, que direito e que justiça é essa? Né? Porque, sim, estamos na luta, sim, há muito tempo. Mas como a gente desmantela esse controle estrutural, do racismo estrutural, se a gente não traz a população branca e não para o lugar em que a população negra tenha que ensinar aos brancos, né? Esse lugar. Acaba sendo um retrabalho, né? Exatamente. Não é isso que a gente quer. Eu não tenho obrigação, enquanto mulher negra, de dizer para ele o que é justiça e o que é direito e o que é o meu lugar de direito, né? E o meu lugar de fala? O lugar de fala é difícil, por quê? Porque, como Marli traz, se eu não aprendo desde a primeira infância quem sou eu, e se eu não formo uma identidade positiva, o meu lugar e a minha fala, ela se perde sem uma referência anterior construída de forma positiva, né? Então, a gente tem esse processo para ser construído, visibilizado, trabalhado e dito. Então, ao longo do tempo, eu tenho falado muito da história da formação. Formação, porque se traz muito esse lugar do direito à educação. Direito à educação do povo negro, sem formação, para a maioria das escolas que têm professores brancos. E como é que isso acontece? Né? Se eu falo que uma criança ela não se reconhece enquanto negra porque ela não teve acesso, como esta mulher, este homem, vai se reconhecer? Né? Que direito é esse? Não, nós temos na lei, nós temos todos, na lei da educação, nós temos todos os direitos. Mas como fazer funcionar? Né? Isso tem sido a minha pergunta ao longo da minha existência dentro da educação. Em Salvador eu conheço ao menos 2 escolas, uma que está mais conhecida, que é a Maria Filipa, né? Com a Bárbara Carini, e você tem professores negros, educação, de fato, né? Acontecendo de fato naquele espaço, e como referência uma mulher negra, né? Que é a Maria Filipa, trazendo a história e desmistificando também essa outra questão da independência, né? Eu acredito que somente assim, Tutu. É isso, né? Isso já sabemos, isso já é dito, redito, reeditado, só precisa ser exatamente elaborado, não, só precisa ser feito. É simples, procurando palavras difíceis. Precisa ser feito, realizado, né? A lei já está aí, já teríamos formado pessoas, meu filho já estaria voltando. Óbvio que eu tenho essa educação e dou essa educação aí dentro de casa, mas outras crianças como o Ítalo, crianças é ótimo, né? Um menino de 23, 24 anos. Outros adultos tem a sua identidade já formada na base. Para a justiça, Karine, a gente tem um pé, né, estrutural bem forte, que é a morte dos nossos filhos. Né? E a gente não pode deixar de falar em direito e em justiça sem falar que hoje nós continuamos sendo mortos e exterminados. Né? Assim, em plena luz do dia, com todo o aparato da lei. Né? E isso é muito sério para o nosso povo. Como é que eu vou rever isso, ensinando aos meus alunos pretos e brancos que justiça é essa? Que lei é essa? Então, e para completar aqui com o Tutu, né? E quando a gente fala de extermínio, não é só a bala que mata, entendeu? É a falta de educação, é a falta de saúde, entendeu? É a falta de um saneamento básico na comunidade, né? Então, esse também é um extermínio que sempre a gente é importante, porque quando a gente fala de extermínio, daquela ideia, né? Que você, tudo bem, da violência, né? Da arma, entendeu? Mas não tem pior do que a arma do governo, que é a que mais aponta para a gente, né? O sistema, né? Ele também tem essa arma que mata, né? Porque tira. Né? Nós, quanto movimento, nós estamos na luta das políticas públicas, né?
a Lei 10.639 é uma das que a gente vem, como o Lourdes falou, desde 2003 para cá, né? A gente vem fazendo com que as escolas, de fato, né? Porque a lei existe, mas que as escolas se realizem. A questão, Norma, é o racismo estrutural. Não é, Lourdes? É um Diante do racismo estrutural, como a gente consegue aplicar essas políticas ao cotidiano, né? Porque as leis já existem, mas como a gente consegue trazer para o nosso cotidiano, seja dentro das instituições, seja dentro das nossas famílias, seja dentro das nossas vivências também, porque tem isso, né? Como a gente se posiciona individualmente, né? Diante dessa estrutura é importante. Marli, é importante a gente ter ciência, por exemplo, já na Constituição brasileira, a gente tem base para um enfrentamento do racismo, do sexismo e da violência de gênero também, né? Só que a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, seja dentro das instituições, né, como vocês de alguma forma têm feito já, seja nas nossas vivências individuais, como a gente se posiciona perante a sociedade, perante essa estrutura, de forma consciente. Então, eu acho que a gente encerra esse momento, esse primeiro bloco, com a ideia de que há uma estrutura, né, de opressão, em contrapartida, há também uma estrutura de superação dessa opressão. Mas é necessário que isso venha cada vez mais para um número de pessoas maior, né? Para que a gente saia de um lugar de opressão e passe a discutir uma sociedade mais justa, mais equânime, né? Que nós consigamos viver melhor, inclusive, né? Enquanto população negra. E aí a gente encerra esse primeiro momento assim. E aí? Muito importante esse bate-papo. A dignidade é o ponto de partida para todas as lutas. Quando mulheres negras erguem sua voz, a sociedade se transforma. Então, não sai daí, voltaremos em alguns instantes. Vamos para o intervalo.